Existe um tipo de desrespeito que quase ninguém percebe quando começa. Ele não vem em forma de ofensa, nem de ataque direto. Ele aparece quando você deixa de ser levado em conta. Quando sua presença não muda mais o ambiente. Quando sua ausência não faz diferença. Você fala, mas não é realmente ouvido. Você se explica, mas não é considerado. Você espera, mas não é prioridade. E pouco a pouco, sem um único conflito aberto, você vai sendo empurrado para um lugar menor do que merece ocupar. A maioria das pessoas acha que isso acontece porque o mundo está frio, porque os outros são confusos, ou porque ninguém valoriza ninguém. Mas a forma como você é tratado quase sempre é consequência do lugar que você sustenta, do quanto você se respeita quando é inconveniente, do quanto você mantém posição quando corre o risco de perder. Poder pessoal não é controle, não é manipulação, não é imposição. É coerência interna. É quando aquilo que você sente, pensa e aceita passam a ocupar o mesmo espaço. E existe um comportamento específico que muda esse lugar. Não é confronto, não é cobrança, não é discurso. É uma mudança de postura que altera suas decisões, seus limites e sua presença. Quando isso acontece, algo começa a se reorganizar ao seu redor. O tom muda. O respeito aparece. Algumas pessoas se aproximam, outras se afastam, mas nenhuma continua te tratando da mesma forma. É exatamente sobre esse ponto de virada que a gente vai falar hoje. Você não perde poder porque alguém te despreza. Você perde poder quando começa a se comportar como alguém que pode ser desprezado, quando aceita menos do que sente que merece, quando engole coisas que te diminuem só para não criar tensão, quando continua disponível em lugares onde já não existe reciprocidade. Não é o outro que te coloca num lugar pequeno, é você que vai pouco a pouco se movendo para lá. Toda relação é um treino. As pessoas te tratam do jeito que aprendem que você tolera. Elas sentem até onde podem ir, o que podem atrasar, o que podem ignorar, o que podem devolver pela metade. E cada vez que você se cala, se explica demais ou permanece onde já não é visto, você confirma esse lugar. Não em palavras, em postura, em energia, em permanência. Isso dói ouvir porque desmonta a fantasia confortável de que você só deu azar com pessoas erradas. A verdade é mais desconfortável. Você tem sustentado vínculos, ambientes e dinâmicas que enfraquecem sua posição emocional. E enquanto isso continuar, o padrão muda de rosto, mas não muda de função. Você não está sendo desrespeitado por quem são. Está sendo desrespeitado pelo lugar que você ocupa. A perda de poder não começa quando alguém te trata mal. Ela começa quando você passa a precisar ser aceito para se sentir inteiro. Quando o medo de perder é maior do que o respeito por si. A partir daí, suas decisões deixam de ser expressão e passam a ser negociação. Você fala o que não pensa, aceita o que não quer, permanece onde não é visto. E chama isso de maturidade, compreensão ou amor. Mas psicologicamente, isso tem outro nome: abandono interno. Quando você se abandona, algo muito específico acontece. Seu comportamento fica previsível, suas reações ficam defensivas, sua presença perde peso. Porque poder pessoal não vem da intensidade com que você sente, vem da firmeza com que você se sustenta. E toda vez que você se adapta para não perder, você comunica em segurança. Não em palavras, mas em micro-escolhas, estar sempre disponível, explicar demais, tolerar demais, voltar rápido demais. Ninguém respeita alguém que se deixa para depois, nem mesmo você. E enquanto você continuar usando pessoas, situações ou relações como fonte de identidade, você vai negociar sua posição emocional. Vai tentar manter o vínculo ao invés de manter a si. E esse é o ponto exato onde o poder pessoal morre. Quando a sua permanência passa a valer mais do que a sua presença. Recuperar poder pessoal não começa mudando os outros. Começa quando você para de se mover contra si.
Quando suas escolhas deixam de ser feitas para manter alguém, preservar um vínculo ou sustentar uma imagem, e passam a ser feitas para sustentar a própria integridade. É quando você deixa de perguntar: o que eu posso fazer para não perder? E começa a perguntar: o que eu não posso mais aceitar sem me perder? Esse comportamento é simples, mas brutal. Você passa a agir de acordo com o que te respeita, mesmo que isso te custe. Você se retira de onde precisa se explicar. Você reduz presença onde não há reciprocidade. Você para de entregar acesso a quem não entrega consideração. Não como castigo, mas como alinhamento. E quando isso acontece, sua postura muda, seu tempo muda, sua energia muda. Você deixa de ocupar o lugar de adaptação e passa a ocupar o lugar de escolha. É nesse ponto que as pessoas mudam com você. Porque agora, não estão mais lidando com alguém que precisa. Estão lidando com alguém que decide. E isso altera o campo inteiro. Alguns tentam se reaproximar. Outros se afastam. Alguns respeitam. Outros se incomodam. Mas ninguém permanece confortável, porque você não está mais disponível para ser tratado de qualquer forma. E esse é o sinal mais claro de que o poder voltou. Quando alguém começa a despertar, quase sempre cai num desvio. Tenta representar poder, ao invés de sustentar poder. Fica mais frio, mais distante, mais duro, mas por dentro continua dependente. Usa silêncio como jogo, usa ausência como ameaça, usa indiferença como teatro. Isso não é poder, isso é carência com armadura. E o mundo percebe, porque o que muda relações não é o que você encena, é o que você não negocia. Outro erro é voltar ao padrão assim que recebe um mínimo de atenção. Uma mensagem, um convite, um elogio, e todo o eixo interno cai. Você se explica de novo, se entrega rápido, se adapta outra vez. Isso mostra que a mudança era reação, não posição. Poder pessoal só existe quando ele permanece mesmo quando você poderia ganhar algo cedendo. Se ele desaparece na primeira recompensa, ele nunca esteve aí. O erro mais sutil é usar o próprio poder para tentar consertar quem nunca te respeitou. Tentar ser mais compreensivo, mais evoluído, mais paciente, com quem só aprende quando perde acesso. Isso é repetir o abandono interno com uma linguagem mais bonita. Poder pessoal não serve para salvar vínculos, serve para filtrar. Não é ferramenta de manutenção, é critério de presença. Você não recupera poder quando alguém muda com você. Você recupera poder quando não precisa mais que ninguém mude. Quando sua postura não depende de resposta, de presença, de explicação, nem de validação. Quando você entende no corpo que perder pessoas é muito menos perigoso do que continuar se perdendo. E poder pessoal é o ponto onde você deixa de se organizar em torno do medo e começa a se organizar em torno da própria integridade. É quando você prefere o vazio certo à companhia errada. Quando você escolhe a solidão limpa ao vínculo que te entorta. Quando você não usa mais ninguém como muleta emocional. E é exatamente aí que o mundo se reorganiza ao seu redor. Não porque você pediu, mas porque você saiu do lugar fraco. Algumas pessoas vão se aproximar. Outras vão sumir. Outras vão tentar te testar. Mas nenhuma vai te acessar como antes. Porque agora existe um limite que não é dito, é sentido. E quando você sustenta esse lugar, não é mais sobre como te tratam. É sobre quem pode permanecer.